informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 20 de dezembro, quando Dourados completa 84 anos de criação, e levando para vocês os seguintes destaques. Produtor multado em 800 mil por drenar área de nascentes. Justiça determina reintegração de posse de terrenos em loteamento de assentamento. Ministro da Agricultura viajará à Índia em janeiro de 2020. E erosão rural faz governo decretar emergência em Deodápolis. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura, fertilizantes, sementes, defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada Lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, a Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. E em Nova Andradina, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Mais um dia de tempo estável em Dourados e região. A sexta-feira começa com sol e as nuvens aumentam de manhã. Previsão de pancadas fracas de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima de 32 graus. Sementes KWS. Tecnologia e estabilidade na safrinha, combinadas com os melhores serviços. Sementes com alta tecnologia. VIP3, que proporcionam a maior tolerância a insetos do mercado. Plante KWS e colha resultados. KWS, 160 anos de tradição alemã, agora no Brasil. Para mais informações, entre em contato com o representante KWS de sua região. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 188,00 pela arroba do boi gordo a prazo. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofertou R$ 185,00 à vista. Vaca gorda R$ 175,00 no Brasil Global à vista e no friboi a R$ 178,00 a prazo. Em Dourados no disponível, saca de milho a R$ 38,00 e a de soja a R$ 80,00, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comide traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comide representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comide. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Com a chegada do fim de 2019, a estimativa do valor bruto da produção agropecuária, o VBP, é de 617 bilhões de reais, com base nos dados de novembro, um crescimento de 2% em relação ao valor obtido em 2018. Com a nova estimativa, o valor desse ano se iguala ao VBP de 2017, o maior já registrado
e considerado excepcional para a agropecuária do país. O resultado de 2019 foi puxado pela melhora no desempenho da pecuária, que somou 213 bilhões e 700 milhões de reais de produção, com alta real de 7,8%. Enquanto que o valor da produção das lavouras teve ligeira queda em relação ao ano anterior, totalizando 403 bilhões e 200 milhões. Um caminhoneiro perdeu o controle da direção e tombou uma carreta carregada de gesso agrícola após ser atacado por abelhas na manhã de quarta-feira na rodovia MS 276, no município de Nova Andradina. O motorista não sofreu ferimentos. Ele saiu da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, com destino a Iviema, onde iria descarregar o gesso agrícola em uma usina. No entanto, quando se aproximava da ponte do rio Iviema, foi surpreendido por uma abelha dentro da cabine e se assustou. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada na manhã dessa quarta-feira para ajudar na remoção de 2 vacas leiteiras que ficaram atoladas em uma vossoroca localizada na rua Irmã Maria Rita Loureiro, em Nova Andradina. Os animais foram encontrados por sitiantes que deram falta dos animais durante a ordenha. Uma das vacas acabou sendo levada pela enxurrada. Guarnição do Corpo de Bombeiros também foi acionado para ajudar a remover as reses do atoleiro. Policiais militares ambientais realizavam fiscalização nas propriedades rurais no município de Chapadão do Sul, quando autuaram na quarta-feira um proprietário rural paulista por construção de drenos ilegais em área de várzea. Na propriedade do autuado, há uma área úmida de 356 hectares, conforme o Cadastro Ambiental Rural, localizado à margem direita do córrego Indaiá. Na vistoria, os policiais verificaram que em 160 hectares da área, medidos em GPS, foram realizadas aberturas no solo por meio de escavação de mais de 1 metro de profundidade com 1 metro de largura. Os drenos eram ligados a um canal central que desaguava no leito do córrego Indaiá. Na análise da área danificada, os policiais perceberam tratar-se de área protegida de preservação permanente, composta por várias nascentes existentes à margem direita do córrego Indaiá. O dono da fazenda, de 61 anos, morador na cidade de Santana da Ponte Pêncil, no interior de São Paulo, foi multado em R$ 800 mil. A Justiça Federal determinou na terça-feira a reintegração de posse de terrenos vendidos ilegalmente no loteamento clandestino instalado no assentamento Pana, em Nova Alvorada do Sul. O pedido de reintegração de posse foi feito na Justiça Federal em Dourados pelo INCRA, por meio da Advocacia Geral da União. Os réus têm o prazo de até 120 dias para realizar a desocupação dos imóveis. O pedido de reintegração de posse atinge os 20 compradores de lotes que receberam em abril a visita de técnicos do INCRA e a orientação para deixarem os terrenos. Os lotes comercializados de forma irregular foram demarcados dentro de uma área destinada à reforma agrária com a ajuda do então subprefeito Jorge Fernandes Guimarães. Ele foi exonerado do cargo logo após a denúncia. O responsável pela sentença, o juiz federal Rubem Petrucci Júnior, entendeu que houve fraude na venda da área e acrescentou ainda que um vereador do município comprou parte dos terrenos para serem doados em troca de votos. Em resumo, uma terra do INCRA destinada à reforma agrária foi transformada em loteamento clandestino no distrito de Pana, em Nova Alvorada do Sul. Os terrenos, criados há cerca de 1 ano e meio, até hoje são vendidos ilegalmente. A ministra Tereza Cristina Dias, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, reuniu-se com a Frente Parlamentar da Agropecuária para fazer um balanço das ações do Ministério em 2019. No ano que vem, ela estará na Índia, agora em janeiro, acompanhando a missão oficial do presidente Jair Bolsonaro. Parcerias na produção de etanol serão um dos temas na Índia, segundo a Tereza Cristina.
Um dos pedidos do primeiro-ministro Narendra Modi, quando esteve aqui na reunião da cúpula do BRICS, foi tratar de bioenergia, disse a ministra. Outro assunto é a perspectiva de venda de carne de aves para os indianos, que abriram o mercado para os produtos brasileiros. Em 2019, a Índia consumiu cerca de 5 milhões de toneladas de carne, montante superior ao volume exportado de carne brasileira de frango para outros países de 4 milhões de toneladas em 2018. O consumo per capita é de 3 quilos por pessoa ano na Índia, considerado baixo, mas com previsões de crescimento para 9 quilos até 2030. No Brasil, o consumo anual por habitante é de 45 quilos de frango, na China de 10,5 kg e nos Estados Unidos de 43 quilos. Nesse ano, a indústria de carnes registrou forte aquecimento diante da demanda elevada pelos produtos brasileiros, puxada especialmente pela consequência de surtos de peste suína africana na China, que acelerou suas importações de carne. Dessa forma, os preços da arroba do boi gordo, do suíno e da asa de frango atingiram patamares históricos de preço este ano, segundo os indicadores do CPEA. Os preços do milho no mercado interno vivem momentos de preços altos, impulsionados pela crescente demanda do cereal, seja para exportações, que batem recorde mês a mês, produção de etanol ou consumo interno. Na visão do analista da Celeris Consultoria, Anderson Galvão, a escassez de milho no Brasil em 2020 pode ocasionar a subida da saca do cereal para até R$ 60 no sul do país, caso haja algum problema durante o desenvolvimento da safrinha de 2020. A gente vai para um plantio do milho de inverno lá em 2020 bastante apertado de janela de plantio e uma preocupação maior ainda de clima. Se a chuva que atrasou para começar em outubro se alongar para abril ou maio, o impacto não chega a ser tão grande. Agora, se o ciclo de chuvas for mais curto, com as chuvas cortando no começo de abril, aí sim a gente vai para uma volatilidade muito grande de preços no mercado interno do milho, apontou o Galvão. As novas informações sobre o aumento das retenções ou impostos não param de chegar e na quarta-feira o ministro da Economia da Argentina, Martín Guzmán, anunciou um aumento extra às tarifações sobre os principais grãos do país. No projeto de Guzmán, já enviado ao Congresso argentino, as taxas para a soja chegam a 33% nas exportações e de 15% para grãos e cereais, um aumento de 3% em relação aos números anteriores. As exportações de suco de laranja do Brasil registraram alta de 54% entre julho e novembro de 2019, os 5 primeiros meses da safra 2019 e 2020, em comparação com o igual período do ano passado, informou a Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos. De acordo com essa entidade, os embarques brasileiros do produto no período totalizaram 535.714 toneladas, com um faturamento de 921 milhões de dólares, 39% superior ao do mesmo período de 2018. A União Europeia, principal cliente do Brasil, que é o maior exportador de suco de laranja do mundo, elevou em 59% suas compras nos 5 primeiros meses da safra para 365.980 toneladas, enquanto os Estados Unidos adquiriram 92.369 toneladas de suco de laranja, alta de 36%. As exportações brasileiras de mamão são recordes em volume na parcial desse ano, de janeiro a novembro. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, o país exportou cerca de 39 mil toneladas nesse período, um recorde, considerando-se a série histórica desde 1997. Vale ressaltar que esse aumento poderia ser ainda maior, não fosse a limitação da produção do primeiro semestre. Por outro lado, a receita obtida com o mamão foi de 42 milhões de dólares.
Com uma erosão de 1,5 km de extensão em rodovia do distrito Vila União, o governo do estado decretou situação de emergência em trechos da área rural de Deodápolis. A Vossoroca foi aberta pelas fortes chuvas que atingiram o município desde outubro. O decreto, válido por 180 dias, foi publicado ontem e lista a formação de erosão na rodovia, travessão da 17ª linha poente e outra de 80 metros de largura na estrada municipal 12ª linha nascente. As Vossorocas provocaram a queda de barrancos em propriedades rurais às margens de uma rodovia e danos em reserva nativa, além de causar prejuízos ao trânsito nas estradas vicinais. O governador Reinaldo Azambuja esteve ontem em Bodoquena, onde inaugurou uma ponte de concreto sobre o rio Salobra, na rodovia MS 178, dentro do assentamento Canaã. Esse caminho é importante para o turismo local. E ainda em Bodoquena, Azambuja entregou o asfalto da Serra das Três Cruzes, que fica na rodovia MS 339, que tem como objetivo principal ajudar no escoamento da produção rural daquela região. Acelere com a Ford, o SUV campeão, o carro mais completo do mercado, o mais barato do Brasil, pode ser seu nas concessionárias Ford. É isso mesmo, EcoSport Direct 2020, motor 1.5 automático completo, a partir de R$ 51.990 à vista, na venda direta, condição exclusiva para PCD. Não deixe passar, passe nas concessionárias Ford, no trânsito dê sentido à vida. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Derramamento de óleo no litoral do Brasil não foi feito por navio grego. Especialistas do IBAMA, do Centro Nacional de Monitoramento e Informações Ambientais, o CENIMA, e do Ministério do Meio Ambiente, afirmaram à CPI do óleo que até hoje, mais de 3 meses depois do desastre, continua desconhecido o responsável pelo derramamento de óleo no litoral dos 9 estados nordestinos, mais Espírito Santo e Rio de Janeiro. O coordenador-geral do CENIMA, Pedro Alberto Bignelli, descartou a hipótese de que o responsável pelo desastre ambiental tenha sido o navio Bubulina, da empresa grega Delta Tankers, como divulgado pela Polícia Federal em 1º de novembro. Pedro Bignelli afirmou que o óleo, extremamente denso e de origem venezuelana, foi descarregado numa longa distância do litoral e chegou até as praias parcialmente submerso. Ele também descartou a hipótese de afundamento de uma embarcação. Você utilizaria um navio-tanque tipo Bubalina como pirata? Não, porque é um navio quase último modelo. Agora, o navio pirata normalmente é utilizado são navios mais antigos, navios que podem estar trafegando com quantidade de óleo acima do normal. Então, na minha opinião, seria um acidente realmente com um navio pirata, um navio desconhecido. De acordo com o IBAMA, a informação sobre o navio grego foi repassada à Polícia Federal pela empresa HSX Tecnologias Geoespaciais, que tem um contrato de pouco mais de R$1 milhão com o órgão ambiental. Segundo o IBAMA, a HSX tentou garantir mais dinheiro pela informação sobre o navio grego, baseada em imagens de satélite. Informações consideradas inconsistentes pelo órgão ambiental, que se recusou a pagar o preço pedido. A HSX, então, repassou a informação à Polícia Federal. O relator da CPI do óleo, o deputado João H. Campos, do PSB de Pernambuco, disse que essa história ainda vai ser apurada. O parlamentar questionou os representantes do governo sobre o cumprimento do Plano Nacional de Contingência, o PNC. Nós podemos verificar que entre autoridades que compõem o IBAMA, há divergências quanto a cumprimentos, a algumas normativas, a pontos cruciais do PNC, que aí poderemos nos posicionar nisso durante a fase de construção do relatório. A coordenadora de Prevenção e Gestão de Riscos Ambientais do IBAMA, Cristiane de Oliveira, afirmou que o derramamento de óleo no litoral brasileiro foi um acidente inédito no mundo e que, por isso, as técnicas previstas em protocolos existentes não foram eficientes, o que exigiu novas práticas.
Cristiane de Oliveira diz que todos os órgãos ambientais agiram desde o início do desastre ambiental e que nenhum recurso técnico foi negado pelo governo, inclusive com a assessoria de instituições internacionais. A representante do IBAMA e o representante do Ministério do Meio Ambiente, Robson José Calixto, negaram que o governo tinha processos sigilosos sobre o derramamento de óleo e disseram desconhecer qualquer orientação no sentido de minimizar o desastre ambiental. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semem-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim, vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a audiência de todos. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.